Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. O homem rico. Ao retomar o seu caminho, alguém correu e ajoelhou-se diante dele, perguntando: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só Deus. Tu conheces os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes ninguém, honra teu pai e tua mãe? Então ele replicou: Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde minha juventude. Fitando-o, Jesus o amou e disse: Uma só coisa te falta. Vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele, porém, contristado com essa palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. O perigo das riquezas. Então Jesus, olhando em torno, disse a seus discípulos: Como é difícil a quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Jesus, porém, continuou a dizer: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus os que confiam nas riquezas. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados e diziam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus, fitando-os, disse: Aos homens é impossível, mas não a Deus, pois para Deus tudo é possível. Comentários dos pais da Igreja. São Beda. Certo homem ouvira do Senhor que apenas os que querem ser semelhantes aos pequeninos são dignos de entrar no reino dos céus, e por isso pediu que se lhe expusesse não em parábolas, mas claramente pelos méritos de quais obras se poderia alcançar a vida eterna. Por isso se diz: Ao retornar o seu caminho, alguém correu e ajoelhou-se diante dele, perguntando: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Teofilacto Diócrida. Admiro-me deste jovem que, enquanto todos os demais se aproximavam de Cristo em função de suas enfermidades, pede o gozo da vida eterna, sendo nociva a paixão da avareza, por conta da qual ele depois se entristeceu. São João Crisóstomo. Uma vez que havia se aproximado de Cristo na qualidade de homem, como o único doutor dos judeus, Cristo respondeu-lhe como homem, por isso se segue. Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão só Deus. Dizendo isto, ele não exclui os homens da bondade, mas da comparação com a bondade divina. São Beda. Por um só é bom, não se deve entender somente o Pai, mas também o Filho, que diz: Eu sou o bom pastor. Mas também o Espírito Santo, pois foi dito: Vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Com efeito, a própria una e indivisível Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é, sozinha, o único bom Deus. Portanto, o Senhor não nega ser bom, mas dá a entender que é Deus. Não diz não ser o bom mestre, mas testemunha que não há nenhum bom mestre afastado de Deus.
Teofilacto Diócrida. Por estas palavras, o Senhor quis elevar mais alto a inteligência do jovem, para que o conhecesse na qualidade de Deus, mas também indicou outra coisa com estas palavras, que, quando deves se reunir com alguém, não deves adulá-lo, mas sim voltar os olhos para Deus, raiz e fonte da bondade, e prestar-lhe honras. São Beda. Deve-se notar que a justiça da lei, guardada em sua época, não conferia aos que a escolhiam não somente os bens da terra, mas também a vida. Por isso o Senhor disse de modo consequente ao que perguntava pela vida eterna: Tu conheces os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes ninguém, honra teu pai e tua mãe. Esta é a inocência infantil que se propõe que imitemos se quisermos entrar no reino de Deus. Por isso se segue. Então ele replicou: Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde minha juventude. Não se deve pensar que este homem tenha interrogado o Senhor com o desejo de tentá-lo, como pensaram alguns, ou que tenha mentido sobre sua vida, mas que confessou simplesmente o modo como tinha vivido, coisa que fica evidente pelo que se acrescenta: fitando-o, Jesus o amou. Se fosse tido como réu por culpa de mentira ou simulação, de modo nenhum se diria que Jesus, tendo examinado os segredos de seu coração, amou-o. Orígenes. Ao dizer que o Senhor amou-o, parece que corroborou sua declaração, segundo a qual tinha cumprido todos os mandamentos. Dirigindo-se a ele pela alma, viu um homem que confessava com boa consciência. Pseudo Crisóstomo. É justo, no entanto, indagar de que modo o Senhor amou um homem que não o seguiu. Deve-se dizer o seguinte: no tocante às primeiras coisas, era digno de amor, pois observou as ordens da lei desde a juventude. Já no tocante ao fim, não alcançou uma diminuição do amor inicial, assim como não adquiriu a perfeição, conquanto não tem ultrapassado a medida humana, pois não seguiu a perfeição de Cristo. Não era réu de nenhum crime, pois observava a lei de acordo com a possibilidade humana, e por esta observância da lei, Cristo o amou. São Beda. O Senhor ama, com efeito, aqueles que guardam os mandamentos da lei, por menores que sejam, mas, não obstante, mostrou o que faltava na lei àqueles que desejam ser perfeitos. Pois não vim abolir a lei, mas cumpri-la. Por isso se segue, e disse: Uma só coisa te falta. Vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Pois quem quiser ser perfeito deve vender o que tem, não em parte, como fizeram Ananias e Safira, mas tudo. Teofilacto Diócrida. E, quando tiveres vendido, deve dá-los aos pobres, não aos histriões e luxuriosos. São João Crisóstomo. Convenientemente, não fez menção da vida eterna, mas do tesouro, dizendo: E terás um tesouro no céu. Uma vez, pois, que o discurso era sobre o dinheiro e a renúncia a tudo, mostrou que tanto mais dará aos que ordenou que renunciassem a tudo, quanto é maior o céu que a terra. Teofilacto Diócrida. Mas, uma vez que há muitos pobres que não são humildes, mas embriagados ou portadores de alguma outra malícia, disse-lhe por isso: Depois vem e segue-me. São Beda. Pois segue o Senhor aquele que é seu imitador e caminha por suas pegadas. Segue-se. Ele, porém, contristado com essa palavra, saiu pesaroso. São João Crisóstomo. E o evangelista acrescenta a causa da tristeza, dizendo: Pois era possuidor de muitos bens. Pois não se comovem do mesmo modo quem possui pouco e quem possui muito. Com efeito, o abandono das riquezas adquiridas acende uma maior chama de cobiça. Segue-se. Então Jesus, olhando em torno, disse a seus discípulos: Como é difícil a quem tem riquezas entrar no reino de Deus.
Teofilacto Diócrida. O Senhor não disse isso por serem as riquezas algo de mal, mas são maus os que a possuem para conservá-las. Convém, pois, não as possuir, isto é, retê-las e guardá-las, mas utilizá-las nas coisas necessárias e no serviço dos homens. São João Crisóstomo. O Senhor disse isso aos discípulos, pessoas pobres e que não possuíam nada, instruindo-os a não se envergonharem da pobreza. E respondeu, como que dando-lhes uma justificativa, por ter-lhes permitido ficar sem nada. Segue-se. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. É, pois, manifesto que se afligiam por serem pobres em prol da salvação dos outros. São Beda. Uma vez que há muita distância entre possuir e amar o dinheiro, razão pela qual Salomão não disse quem possui, mas quem ama as riquezas não tirará delas fruto. O Senhor explicou aos discípulos assombrados as palavras da sentença anterior, por isso se segue. Jesus, porém, continuou a dizer: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus os que confiam nas riquezas. Onde se deve notar que não disse ser impossível, mas quanto é difícil. Com efeito, o que é impossível não se pode fazer de modo algum. Já o que é difícil se pode com trabalho. São João Crisóstomo. Ou, dizendo difícil, mostrou ser impossível, não de um modo absoluto, mas com certo esforço. E mostrou isso com um exemplo dizendo: é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Teofilacto Diócrida. Deve-se entender por camelo ou o próprio animal ou aquela corda grossa usada pelos grandes navios. São Beda. De que maneira, pois, José de Arimateia, no Evangelho de Mateus, ou muitos ricos no Antigo Testamento, entraram no reino de Deus, senão porque aprenderam a encarar as riquezas como um nada ou a abandoná-las completamente sob a inspiração do Senhor? Já no sentido mais elevado, é mais fácil o Cristo sofrer por aqueles que ama do que poderem ser convertidos os amantes deste mundo. Pelo termo camelo, quis que compreendêssemos ele mesmo, pois carregou o peso de nossas enfermidades. Pelo fundo da agulha, denominou as grandes aflições da paixão, pela qual dignou-se, de algum modo, de reparar a veste rasgada de nossa natureza. Segue-se. Eles ficaram muito espantados e diziam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Uma vez que a multidão de pobres que pode ser salva é incomparavelmente maior que a dos ricos que se perdem, os apóstolos compreenderam que todos os que amam as riquezas, mesmo se não puderem se apoderar delas, são contados no número dos ricos. Segue-se. Jesus, fitando-os, disse: Aos homens é impossível, mas não a Deus. O que não devemos compreender como se os avarentos e soberbos fossem entrar no reino dos céus com a avareza e a soberba, mas é possível a Deus convertê-los da avareza e da soberba para a caridade e a humildade. São João Crisóstomo. E ele diz que isto é obra de Deus para mostrar que é necessária uma grande graça àquele que por Deus é dirigido a este caminho, razão pela qual se mostra que não é pequena a recompensa para os ricos que quiserem seguir a filosofia de Cristo. Teofilacto Diócrida. Ou deve-se compreender que disse ser isto impossível aos homens, não a Deus, pois, quando ouvimos a Deus, isto se faz possível. Mas, quando temos o gosto pelas coisas humanas, isto é impossível. Segue-se. Pois, para Deus, tudo é possível. Quando diz tudo, compreendas os entes. O pecado não é um ente, pois é uma coisa sem essência e sem substância. Ou, de outro modo, o pecado é próprio não da virtude, mas da fraqueza. E por isso o pecado, assim como a fraqueza, é impossível a Deus. Mas, acaso pode Deus fazer com que aquilo que foi feito não tenha sido feito?
a que se responde que Deus é a suma verdade. Ora, fazer que algo que foi feito não tenha sido feito é falso. De que maneira, pois, a verdade fará o falso? Antes disso, destruirá sua própria natureza, como dizem alguns. Acaso Deus pode não ser Deus? Isto é, com efeito, ridículo. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.